vamos lá, gente. O representante legal geralmente é o genitor, não é isso? O tutor, o curador, não é? Já existente para aquela pessoa que por algum motivo é incapaz. Muito bem. Então, o representante legal é alguém que, em nome do representado, da pessoa que ele representa, então, vamos lá, vamos imaginar a seguinte hipótese, que a vítima seja Maria, e que Maria tenha 17 anos de idade. Ana, mas se ela já tem 17, ela não pode oferecer a queixa? Não. O processo penal estabelece 18 anos. Tudo bem? Então, a vítima, para oferecer queixa, tem que ter 18 anos. E aí, vejam, se Maria tem 17, ela não pode oferecer a queixa. Quem tem que oferecer a queixa, imaginem, é o seu pai, que se chama José. Tranquilo? Então, José é o representante legal de Maria. Mas na hora dele escrever a petição, na hora do advogado escrever a petição, o nome que vem primeiro é o de Maria, porque ela que é a legitimada. Então, vem assim, Maria, incapaz, isso não é? Neste ato representada por José, seu representante legal. Então, na verdade, José é alguém que, em nome da Maria, vai buscar o direito de punir do Estado. Entendeu? Porque, novamente, gente, o direito de punir no processo penal é sempre do Estado. Certo? O direito de punir não é entregue à vítima. Então, na verdade, o representante legal no processo, vamos comparar, no processo civil, o representante legal é alguém que, em nome alheio, vai buscar direito alheio. No processo penal, o representante legal é alguém que, em nome alheio, vai buscar direito alheio, porque o direito de punir é sempre do Estado. Então, vai, em nome da vítima, que é incapaz, buscar o direito de punir estatal. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, a gente precisava lembrar disso. Mas, repare, né? Às vezes, a vítima é menor de 18 e não possui representante legal. Então, imagine que seja um menor de 18 que não tem nem pai, nem mãe, nem representante, nem tutor, nem curador, não tem nada. E, neste caso, o que acontece? O artigo 33 traz a resposta para a gente, indicando a figura do representante legal subsidiário. Então, lá o artigo 33 está escrito o seguinte, no artigo 33, está escrito que se o ofendido for menor de 18 e não possuir representante legal, ou os interesses do representante colidirem com os interesses do menor, ok? O juiz nomeará um curador especial para o ato. Então, reparem, na verdade, se a vítima é menor de 18 anos e não possui representante legal, vejam, caberá ao juiz nomear para ela um representante legal subsidiário, que é o representante legal para quem não tem, entendeu? Então, é o curador especial. Ficou claro? E esse curador especial é que vai decidir se é melhor para o menor oferecer ou não a queixa. Cuidado, gente. O juiz não está nomeando um curador especial para oferecer a queixa. Ele está nomeando um curador especial para avaliar o que é melhor para o menor. E a hipótese da vítima, dos interesses do menor colidirem com os interesses do representante? Como é que é isso? Gente, olha só, o menor está sob o jugo do poder familiar. Ficou claro? Quem decide o que é melhor para o menor é o representante legal dele. Ok? Mas, às vezes, o representante legal, em vez de pensar nos interesses do menor, pensa nos seus próprios interesses. Vou te dar um exemplo. Imagine a seguinte hipótese, que a vítima seja menor de 18 anos, beleza, e tenha sido vítima de um crime de ação penal privada. Só que a pessoa que praticou o crime, o infrator, é sócio do pai do menor na empresa, ok? E aí o pai do menor, em vez de estar pensando no que é melhor para o menor, está pensando na sociedade dele com aquele cara. Então, numa situação como essa, cabe ao juiz também nomear um curador especial, que pode ser qualquer pessoa plenamente capaz, pode ser até o membro do Ministério Público, o defensor público, entenderam? Não. A avó, o tio, sei lá, o primo, entende? Mas assim, alguém plenamente capaz, mas que vai avaliar o que é melhor para o menor.
Então, o juiz não está nomeando para fazer a vontade do menor, porque menor é menor, entende? Então, é incapaz, né? Então, quem vai analisar é o plenamente capaz, o que é melhor para ele, né? Então, vejam, é preciso que se lembre disso. Então, o juiz está nomeando um curador especial para avaliar se é ou não o caso de oferecer a queixa. Ficou claro? Bom, agora a gente precisa entender uma coisa muito séria. Eu acho isso aqui, e quase os livros não falam isso, gente, não falam. O Código de Processo Penal, que é de 1941, estabelece que quem nomeia esse curador especial, lá no artigo 33, é o juiz criminal. Pô, vamos imaginar isso aqui. Imagina assim, um menino menor, órfão, pai e mãe, até talvez um menino de rua, entendeu? Foi vítima de um crime de ação penal privada. Você acha mesmo que ele vai procurar um juiz criminal para nomear um curador? Olha só, meio estranho isso, né? Ainda que ele não fosse um menor de rua, entenderam não e tal. Gente, é estranho, sabe? Mas tudo bem, eu entendo isso em 1941, né? Hoje existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, dentre as funções dos juízes da infância e juventude, a de nomear curador para menores que não possuem representantes. Não é para essa finalidade, genericamente. Me parece que hoje o ideal seria pensar que realmente é da competência do juiz da infância e juventude nomear esse curador aí, não é? E não do juiz criminal. Mas, na hora da prova, geralmente aparece a letra da lei. Salvo a hipótese da questão ser uma questão inteligente, tipo assim, coloca para você assim, olha só. Pensando no ordenamento jurídico como um sistema único, no qual, apesar do Código de Processo Penal existir, existe também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que aí a questão já está te dando a resposta, tá? Ela está te dizendo, olha, vai por este caminho, né? Mas, se a questão não disser nada, a letra da lei diz que quem nomeia o curador especial é o juiz criminal. Tudo bem? Tranquilo? Mas se um dia te fizerem essa pergunta, para você botar a cabeça para pensar, você tem que raciocinar, né? Olha só, peraí. Juiz criminal, é muito mais fácil chegar aos ouvidos, por exemplo, do conselheiro tutelar daquele local, que aquele menor foi vítima, não é isso? De um crime e que ele não tem representante. Aí o conselheiro tutelar vai fazer o quê? Vai procurar o juiz criminal? Não. O conselheiro tutelar vai levar o caso ao juiz da infância, né? E aí o juiz da infância nomeia o curador. É o razoável, mas a lei descreveu o juiz criminal. E na hora da prova, geralmente está assim, de acordo com o CPP. E aí, de acordo com a letra horrorosa do CPP, realmente, entendeu? É o juiz criminal. Tudo bem? Entendido, gente? Ana, eu estou com uma dúvida aqui sobre o artigo que você falou do artigo 33. Estou com uma dúvida a respeito do artigo 34. Dúvida pertinente. Reparem, gente, o artigo 34 é como a gente acabou de dizer, veja. O ordenamento jurídico é um só. Eu não posso fechar os olhos ao fato de que existe um Código Civil, um Código de Processo Civil, um Código Tributário, um Estatuto da Criança e do Adolescente, não é isso? Estatuto da Deficiência Física. Eu não posso fechar os olhos a essas coisas, certo? Então, a gente precisa lembrar o seguinte, o artigo 34, ele diz assim, que se a vítima, portanto, se o ofendido é a vítima, possuir entre 18 e 21 anos, o direito de queixa poderá ser exercido pela própria vítima ou por seu representante legal. Olha só, gente, eu tenho um filho, ele tem 21 anos, fez agora há pouco tempo. Há pouco tempo ele tinha 20. Vamos fingir que ele ainda tenha 20, tudo bem? Veja bem, por mais que eu sustente meu filho, que ele more comigo, que eu dê dinheiro para ele fazer tudo, isso não é porque ele depende de mim para tudo e tal, por mais que eu ainda ache que ele é meu filhinho e tudo mais, ele é plenamente capaz, meu bem, eu não sou uma representante legal dele não, ok? Então vejam, o Código Civil foi alterado no ano de 2002 e o Código Civil de 2002 deu capacidade plena às pessoas com 18 anos.
Então, com 18 anos, a pessoa não tem mais um representante legal. Esse artigo 34, ele que foi criado quando a capacidade plena era alcançada aos 21. Só que hoje não existe mais representante legal para quem tem mais de 18, entendeu? Então, o que aconteceu foi que o Código Civil de 2002, com as alterações implementadas sobre a capacidade, derrubou o artigo 34. Ele é um artigo tacitamente revogado. Ele não pode mais ser aplicado. Então, quando a vítima tem 18, o direito de queixa é dela. Não tem representante legal mais. A pessoa já tem 18, ela é plenamente capaz. Ficou claro? Então, eu não tenho como, porque o conceito... Ah, mas Ana, o Código Civil, que eu também estou estudando, diz no artigo 2043 que as alterações implementadas naquele código não afetam os outros ramos do direito. Gente, capacidade não tem como afetar, não afetar nada. Afeta tudo. Isso não é certo? Então, vejam, eu não tenho como buscar o conceito de um representante legal para uma pessoa que tem mais de 18. Porque se a pessoa já tem 18, ela já é plenamente capaz. Não existe mais um representante legal para ela. Entendeu? Então, esse artigo 34 pode riscar ele do seu código com segurança. Ele não interessa. Ele foi tacitamente revogado pelo Código Civil de 2002. Tudo bem? Que entrou em vigor em 2003. Certo? Tranquilo, gente? Fechado? Esse artigo 34 levava a gente para uma súmula. Que é a súmula 594 do STF. A súmula 594 do STF, ela diz o seguinte, que enquanto a vítima possuir entre 18 e 21 anos, o direito de queixa e o direito de representação, isso que a súmula faz de diferente. Ela não fala só do direito de queixa, ela fala também do direito de representação. Então, enquanto a vítima possuir entre 18 e 21 anos, o direito de queixa e o direito de representação poderão ser exercidos independentemente pela vítima ou pelo seu representante legal. Bom, o que ela muda? Ela inclui a representação e ela fala do independentemente. Isso faz surgir uma discussão sobre a independência de vontades. Porque, vamos lá, vamos imaginar, antigamente, porque hoje a pessoa com 18 anos é plenamente capaz, né, Ed? Então, com 18 a pessoa é plenamente capaz, tá? Então, não tenho mais isso, essa hipótese, essa súmula não existe mais, a hipótese do artigo 34 não existe mais. Ana, então, se não existe mais, para que você vai explicar? Você já vai entender. Então, vamos lá. Antigamente, antes do Código Civil, vamos imaginar que uma vítima tivesse 19 anos e tivesse sido vítima de um crime de estupro. Tudo bem? Que antigamente era um crime de ação penal privada. Hoje é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas a súmula fala tanto da representação quanto da queixa. Beleza. Então, reparem, antigamente era assim. A vítima, ela podia querer oferecer a queixa e o representante legal não querer. Ou o representante legal querer oferecer a queixa e a vítima não querer, entenderam não? E aí, o que a súmula está dizendo é que existe independência de vontades. A vontade de um não interfere na do outro. Então, ainda que o outro não queira, aquele pode oferecer, entenderam? Era assim, para ampliar a chance de alguém oferecer a queixa, de alguém oferecer a representação. Ou seja, a vontade da vítima não interfere na do representante, a vontade do representante não interfere na vontade da vítima. Beleza. Bom, como surgiu o Código Civil, esse artigo 34, para quem aquela súmula foi criada, deixou de ser aplicado, não é isso? Ele para de ser aplicado, ou seja, ele hoje é revogado, ele não está mais no ordenamento jurídico por conta de uma revogação tácita. Então, essa súmula também não interessa, ficou claro? Por quê? Porque o Código Civil de 2002
deu capacidade plena a partir dos 18. Tudo bem? Então, a pessoa não tem mais representante legal. Só que essa história da independência da súmula, ela também repercute sobre uma outra situação. Vamos imaginar, quero que você preste muita atenção, tá? Muita atenção. Nós já conversamos na aula anterior de que, quando o crime é de ação penal privada, o legislador ele fez o seguinte: ele deixou a critério da vítima promover ou não a ação. Isso não é. Ou seja, é como se o Estado estivesse sendo assim: olha, o direito de punir é meu, mas, em respeito à sua intimidade, à sua privacidade, estou dando a você, vítima, o direito de escolher se quer ou não passar por isso. Então, a vítima oferece a queixa se ela quiser. Quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, veja, muito embora o Estado esteja dizendo assim, olha, eu não abro mão deste direito, o direito de ação continua sendo do Estado, mas numa consideração para com a vítima e até para saber se ela realmente se sentiu ofendida, né? Eu estou pedindo para a vítima que represente. Sem essa manifestação de vontade da vítima, o Estado não vai poder fazer nada. Bom, só que essa coisa da vítima poder escolher se quer ou não oferecer a queixa, se quer ou não representar, ela gera uma certa insegurança jurídica. Porque imagine que você fosse o infrator. E aí um crime que prescreve tipo em 16 anos, tipo estupro, prescreve em 16 anos. E aí você passasse todo dia pela vítima na rua, pensasse assim, será que é hoje? Será que é hoje? Por 16 anos. Então, peraí, porque o Estado, o Ministério Público, eu sei que está regido pelo princípio da obrigatoriedade. Presentes as condições da ação, o Ministério presente a justa causa, prova da infração, os indícios suficientes de autoria, o Ministério Público tem que oferecer denúncia. Mas quando eu estou diante de um crime de ação penal privada, a vítima oferece a queixa se quiser. Num crime de ação penal pública condicionada à representação, embora seja o Ministério Público titular da ação e ele seja regido pela obrigatoriedade, ele só vai poder agir se a representação estiver lá. E a vítima representa se quiser. Então, isso gera insegurança. Então, eu não posso deixar essa insegurança persistindo por muito tempo. Por isso que o artigo 38 do Código de Processo Penal, da mesma forma que o artigo 103 do Código Penal, estabelecem que o direito de queixa e o de representação devem ser exercidos dentro de 6 meses da data do conhecimento da autoria. Ou seja, a partir do momento em que a vítima soube quem era o autor do fato, ela tem 6 meses, reparem, não é da data do crime, é da data em que ela soube quem era o autor do fato. Ela tem 6 meses para oferecer a queixa se o crime for de ação penal privada. Ela tem 6 meses para oferecer a representação se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, né? Esse prazo é um prazo decadencial. No final deste prazo, a vítima simplesmente perde o direito, ok? E como num crime de ação penal privada só a vítima pode oferecer a queixa, veja, se ela perder esse direito, o Estado não pode fazer nada, porque lembra, eu já falei, no processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária, né? Então, toda vez que o crime é de ação penal privada, o Ministério Público não pode fazer nada, né? Porque o direito de queixa foi entregue para a vítima. Então, não adianta nada se a vítima perdeu o direito de queixa e ninguém vai poder oferecer a queixa, o judiciário não vai poder ser provocado,
e, portanto, ninguém vai poder aplicar a sanção, porque não há pena sem processo. E não há processo num judiciário inerte sem ação. E a única pessoa que podia exercer o direito de ação perdeu o direito. Então, não adianta, vamos extinguir logo a punibilidade. Então, a decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Mesmo quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, vamos lá. Veja, sem representação, o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Sem denúncia, não vai ter processo. Sem processo, não pode ter punição. Então, se a vítima, sabendo quem é o infrator, num crime de ação penal pública condicionada à representação, deixar fluir 6 meses, ela perde o direito de representar. E sem representação não pode ter denúncia, sem denúncia não pode ter processo, sem processo não pode ter punição. Então, o juiz vai declarar extinta a punibilidade do agente. Então, a decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Tudo bem? Só que a decadência, ela começa a fluir, prazo decadencial de 6 meses, começa a fluir da data em que se soube quem era o autor do fato. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação. Ai, problema. Vamos nós. Vamos imaginar que a vítima, na data do fato, possua 17 anos e 8 meses. Tudo bem? E aí, reparem, se ela tem 17 anos e 8 meses, ela ainda não tem 18. É isso, não é? Tá? Então, ela tem um representante legal. E vamos imaginar, porque o prazo decadencial não flui da data do fato, flui da data em que ela soube quem era o autor do fato. É isso, não é? Certo? Então, a vítima, na data do crime, ela possuía, né? Possuía 17 anos e 8 meses e tanto ela e o seu representante sabiam quem era o infrator. No momento, gente, em que ela tem 17 anos e 8 meses, ela não pode oferecer a queixa. Quem tem que oferecer a queixa é o seu representante legal. Ela, querendo ou não, se ele quiser, ele é o representante dela. Ele vai lá e oferece a queixa. Mas qual o prazo que ele tem para oferecer a queixa? Ele tem como prazo de 6 meses contados da data em que ela soube quem era em que ele soube quem era o infrator, que foi quando aconteceu o crime. Então, 17 anos e 8 meses, né? Veja, o que acontece? 17 anos e 8 meses. 9 meses, 10 meses, 11 meses, 18 anos. E 18 anos e 1 mês, 18 anos e 2 meses. Em tese, ele teria 6 meses da data em que ele soube quem é o infrator. Só que, neste caso, quando a vítima completar 18, ele não vai ser mais representante legal dela. E aí ela vai ter que assumir esse processo. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim? Foi, Ed? Deu para pegar? Tá? Mas ele só vai poder oferecer a queixa até ela completar 18, né? Porque a partir do momento que ela tem 18, ele não pode mais. Beleza. Mas como é que fica o prazo dela? Porque ela sabia desde os 17 anos e 8 meses quem era o infrator, só que ela não podia exercer o direito. E aí lembra aquela história da súmula 594? Independentemente, né? Independentemente. Então, o entendimento que ficou por causa daquela súmula é de que o prazo da vítima também é independente do prazo do representante. Ficou claro? Então, veja, ela, com 17 anos e 8 meses, ela não pode exercer o direito. Vamos imaginar o prazo do representante está correndo. Ela completou 18, o representante não fez nada ainda. Ainda não fez nada. Quanto de prazo ela tem agora para ela oferecer a queixa? Essa é a pergunta. Agora que ela fez 18, ela quer oferecer a queixa. Mas quanto de prazo ela tem para oferecer essa queixa? Ela só tem
o fim do prazo dele, porque ele já podia ter exercido antes e não exerceu, entenderam? Não, só tem os 2 meses. Dá para entender isso, Ed? Ou ela começa o prazo dela agora. Como o prazo dela é independente do dele, quando ela faz 18, ela vai ter os 6 meses. Foi? É isso que eu precisava falar. Isso é difícil, gente, vocês não têm noção. Quando aquele artigo 34 existia, quando ele ainda estava útil, e quando tinha a súmula 594, você não tem noção, a gente perdia assim umas 3 horas para explicar isso aí. E ficava montando um monte de coisa, o representante soube em tal dia, a vítima soube em tal dia, e não sei quem e tal. Ai, que confusão. Um monte de correntes. Graças a Deus, o Código Civil existiu. Acabou com essa discussão, certo? Então, agora, a única discussão que eu preciso que você saiba é essa. Se a vítima, veja, se ela é vítima de um crime de ação penal privada ou vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação, antes de completar 18 anos, e o representante legal dela não fizer nada até ela completar 18, se ela completar 18 durante o período em que o representante podia agir, tudo bem? Na hora que ela fizer 18, ela tem 6 meses. Tudo bem? Para ela oferecer a queixa, porque quando ela completa 18, o representante não pode mais fazer nada. Foi? Esse é um ponto dificílimo da matéria. Tá? Foi, Ed? Foi? Beleza, porque Ed é que é meu termômetro, né? Então, tá tranquilo com isso. Ai, a gente fecha essa discussão. Certo? E aí a gente tem que lembrar, vejam, que quando a gente pensa, né, no exercício do direito de ação, eu preciso da presença das condições para o seu regular exercício. O direito de ação é um direito público, subjetivo, abstrato, mas que para o exercício regular deste direito é preciso a presença de determinadas condições. O interesse de agir, a legitimidade das partes, não é isso? E agora, com o novo CPC, existe uma discussão sobre se nós vamos ou não incluir a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. No processo penal, provavelmente vão continuar. E, finalmente, vejam, a justa causa. Né? Tem quem defenda que a justa causa é uma condição da ação, tem quem defenda que não. Fato é que justa causa é o lastro ou suporte probatório mínimo, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, que são extraídos de peças de informação, de forma a evitar uma acusação temerária. Muito bem. Presentes as condições da ação, aí surge uma dúvida. Como deve agir o Ministério Público? Como pode agir a vítima? Vejam, porque, novamente, existem diferenças entre a ação penal pública e a ação penal privada. Nós já vimos parte dessas diferenças. No crime de ação penal pública, a legitimidade é do Ministério Público. Na ação penal privada, a legitimidade é da vítima, não é? Ou, no caso dela ser incapaz, do seu representante legal. Se ela morrer, os sucessores processuais terão legitimidade. Fato é de que na ação penal pública, o processo se inicia por denúncia. Na ação penal privada, o processo se inicia por queixa. Mas quais são as outras grandes diferenças entre a ação penal pública e a ação penal privada? E aí, as grandes diferenças estão dentro do que nós chamamos de princípios regentes. Então, quais são os princípios que regem a ação penal pública? Quais são os princípios que regem a ação penal privada? Vamos olhar? Mostra para mim, Ed. Então, aqui está um gráfico. Normalmente, vejam, quando o professor de processo penal vai aplicar isso ou vai ensinar isso, ele fala assim, olha, são princípios que regem a ação penal pública. E aí fala oficialidade, obrigatoriedade, indisponibilidade, intranscendência e tal, e aí explica cada um deles. Bom, depois ele vai, não, na ação penal privada existem os princípios da oportunidade ou conveniência, disponibilidade, indivisibilidade, intranscendência, e aí explica esses agora. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de comparar os princípios que regem a ação penal pública com os princípios que regem a ação penal privada, para que você possa realmente entender quais são as reais diferenças entre uma hipótese e outra. Tudo bem? Por isso existe essa tabela, onde os princípios estão colocados lado a lado, de forma a serem confrontados por nós durante a nossa explicação. Tudo bem? Fato é de que realmente as infrações de ação penal pública têm como princípios regentes a oficialidade, a obrigatoriedade, a indisponibilidade. Repare que a indivisibilidade tem aqui um parênteses para mostrar que existe uma divergência.
Há quem defenda que a ação penal pública é indivisível e há quem defenda que ela é divisível. E, finalmente, a intranscendência. Mas a gente volta já já.